A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, compartilhar a palavra aqui com os irmãos. Palavra essa que fica aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículo do número 23, que diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A mulher samaritana, tendo um encontro com Jesus, ela perguntou para ele: Senhor, meus pais me ensinaram que nós devemos adorar no monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? Jesus diz para ela: haverá tempo em que o Pai buscará não aqueles que adoram no monte ou em Jerusalém, mas aqueles que são verdadeiros adoradores. E nós, irmãos, estamos perplexos com o que vemos por aí. Tem muita gente adorando no lugar errado e a pessoa errada. Tem muita gente adorando a homem. Tem muita gente adorando a criatura, mais a criatura do que o Criador. Estão transformando as verdades de Deus em mentira. Nós estamos vivendo tempos terríveis, irmãos. Diz o IBGE, diz pesquisas, que o Brasil tem mais de 70% de cristãos. Mas o Brasil, não só o Brasil, como o mundo, está indo de passos largos para o inferno. O país está cada vez mais distante dos projetos de Deus, distante daquilo que Deus tem proposto para os seus servos e para as suas servas. A igreja tem se transformado em tudo. Palestras motivacionais, tem se transformado em clubes, mas menos em lugar de adoração. As pessoas não estão mais confessando pecados, mudando seus comportamentos. As pessoas estão indo para a igreja e querem continuar do jeito que estão. Estão se criando igreja, tipos de igreja diferentes, para aceitar pessoas que se dizem diferentes, para que essas pessoas sejam aceitas. Então, vamos reinterpretar as Escrituras. Igrejas sérias, que eram sérias no passado, hoje se transformaram em tudo, menos em igreja. Pessoas se transformando donos de igreja. Igrejas se transformando mais em empresas do que igreja. É isso que está transformando a igreja. Quando a gente vai para Atos capítulo 2, irmãos, a igreja era comunidade. A igreja era comunhão. Eles viviam juntos, se reuniam de casa em casa, um se preocupando com o outro, um orando pelo outro, um cuidando do outro. Você chega nas igrejas hoje e você não consegue se sentir bem, se sentir acolhido. É uma coisa horrível. Mas sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não estão preocupadas em servir a Deus. Estão preocupadas em servir a homens. Cada um querendo mostrar algo, achando ser mais importante do que o outro, né? Querendo galgar posições, achando que a hierarquia de Deus é na vertical. Você está enganado, meu filho. A hierarquia de Deus é na horizontal. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos um corpo, todos nós somos importantes. Deus chamou cada um para uma função específica. Você não é dono de igreja, eu não sou dono da igreja. Cuidado com o seu comportamento, que Deus vai te cobrar. Deus vai cobrar de você. Tem muita gente trazendo confusão para o meio da igreja, trazendo dificuldade para o meio da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que um anjo desça do céu, ou mesmo um de nós, ou um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho sem ser este, que seja anátema, que seja maldito. Nós precisamos, irmãos, voltar à centralidade das Escrituras. Se nós tivéssemos que pregar algumas teses contra os pecados da igreja, com certeza seriam mais do que as 95 teses que Martinho Lutero escreveu em 1517. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente voltar à centralidade das Escrituras. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer o que nós precisamos fazer para sermos um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador precisa praticar isso aqui, que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo também nos ensina, ele vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós venhamos a fazer, irmãos, deve sempre glorificar ao Senhor. Que possamos ser como João e dizer, importa que ele cresça e eu diminua. Precisamos mortificar essa soberba no nosso coração. Precisamos mortificar esse sentimento de superioridade no nosso coração. Nós precisamos aprender a amar o nosso irmão, respeitar o nosso irmão. Nós precisamos amar a igreja, nós precisamos respeitar a igreja. Tem gente que está desrespeitando tudo, desrespeitando as escrituras, desrespeitando a instituição, desrespeitando tudo. Está uma verdadeira bagunça. Se nós fôssemos escrever, irmãos, oh misericórdia, oh misericórdia. Se parecesse um Lutero aí para escrever teses contra a igreja, seria terrível, seria terrível. Muita gente fora da igreja, sabe por quê? Porque a igreja se transformou em tudo, menos lugar de adoração ao Senhor. Tudo, menos lugar de adoração. Tem pessoas saindo de igrejas que se diziam protestantes. Nós fizemos a reforma. Ó, que bonito. É muito lindo. E aí? E agora? Como está a igreja? Está terrivelmente distante das Escrituras. E quando eu falo, eu estou falando de todas elas. Ou melhor, todas elas não. Em todos os grupos tem esse tipo de igreja. Seja numa igreja pentecostal, seja na igreja dita reformada, né? Tem muitos que acham que são os donos da verdade. Nós somos reformados, nós somos calvinistas, nós somos pentecostais, nós somos batistas, nós somos presbiterianos, nós somos congregacionais. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você precisa ser crente. Você precisa mudar o seu comportamento e a sua atitude. É isso que nós precisamos fazer. Cuidado. Você pode estar adorando no lugar errado e a pessoa errada. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. Continue derramando a sua graça sobre nossas vidas. Que possamos, meu irmão, minha irmã, não estarmos naquele grupo de Mateus capítulo 7, onde Jesus vai dizer, muitos naquele dia chegarão a mim e dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em seu nome eu era pastor de uma igreja, eu era diácono, presidente da igreja, responsável pela igreja, eu era presbítero, eu era isso, eu era aquilo, eu orava pelo enfermo, o enfermo ficava curado, eu expelia demônios. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que possamos fazer parte, sim, daquele grupo em que Jesus vai dizer, vinde a mim, bendito de meu Pai. Tenha um bom dia e fique na paz, em nome de Jesus.